Olá, pessoal! Meu nome é Ana Lígia, sou enfermeira obstétrica e a gente hoje vai dar continuidade aos nossos encontros sobre as práticas integrativas e complementares em obstetrícia. Hoje nós vamos conversar sobre as práticas integrativas e complementares na assistência à gestante. Recapitulando um pouco, enquanto passado, a gente contextualizou as práticas integrativas e complementares na obstetrícia, falou um pouco sobre a política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS, e conversou também sobre as práticas mais comuns e aquelas que foram institucionalizadas pelo SUS. Hoje, a gente vai fazer uma breve revisão sobre as modificações gravídicas e as principais queixas das gestantes, né? Para a gente saber quais são as principais queixas, a gente precisa entender um pouco quais são as modificações, as adaptações que acontecem no organismo da mulher durante a gestação. E, logo em seguida, a gente vai conhecer sobre aquelas práticas mais comuns que a gente utiliza na atenção básica, na assistência à gestante. Então, vejam só, as adaptações fisiológicas da gestação são mecanismos do corpo da mulher para que ela consiga suportar a gestação. Né? Por quê? Eu tenho um bebê que está crescendo lá dentro do organismo da mulher, lá do corpo da mulher, ele precisa de subsídios para que ele consiga crescer e se desenvolver, e ele vai tirar de quem? Da mãe. Para isso, a mãe tem que ter condições anatômicas e físicas para dar suporte para esse bebê. Então, sem essas adaptações, muito provavelmente o corpo da mulher ele não suportaria a gestação. Aí vejam só, o que é que faz com que ocorram essas adaptações no organismo da mulher? Basicamente, dois fatores. O primeiro, a presença do feto e o crescimento, né? Então, à medida que o concepto, o feto, ele vai se desenvolver, vai crescendo e se desenvolvendo, eu tenho algumas alterações no organismo para poder suportar aquele crescimento do útero dentro do abdômen. E também tem as alterações hormonais, que são aquelas que acontecem desde o início da gestação e que são responsáveis pela maioria das adaptações fisiológicas. Então, lembrando, o que é responsável pelas adaptações fisiológicas da gestação? Dois fatores: o crescimento do concepto e as alterações hormonais. Quando a gente pensa em adaptações fisiológicas na gestação ou modificações gravídicas, a gente pensa em trimestres, né? Uma gestação normal, ela dura 9 meses, e aí cada trimestre ele apresenta características próprias e queixas próprias das mulheres. Então, por isso que a gente sempre pensa em trimestres. Por exemplo, primeiro trimestre de gravidez, aquele iniciozinho. Quais são as principais queixas das mulheres? Polaciúria, dor pélvica, cólica uterina, dor na mama, náuseas e vômitos. Então, são as principais queixas do início da gestação. Segundo trimestre. Segundo trimestre já tem o útero que já está com um tamanho um pouco crescido, mais estabilizado. Então, a mulher já está mais acostumada com a gravidez. Então, habitualmente, não apresenta muitas queixas, muitas sintomatologias. Terceiro trimestre, aí eu tenho um abdômen que já vai estar com um tamanho bem mais avantajado, né? Um abdômen bem maior. E aí esse abdômen maior, ele traz repercussões sobre a coluna, sobre o eixo do corpo, sobre a bexiga. Então, daí surgem aquelas dores que são mais comuns. Dor lombar, dor em baixo ventre, tem as contrações de Braxton Hicks, que são aquelas contrações indolores, mas algumas mulheres queixam de desconforto devido às contrações de Braxton Hicks. Aquela dificuldade para caminhar, dificuldade para respirar, insônia, medo do parto, ansiedade pelo parto. Então, tem as características que são específicas do terceiro trimestre. Por isso que é importante a gente saber qual trimestre de gestação a mulher está, para a gente já ir elencando na nossa cabeça quais as principais manifestações clínicas que ela vai apresentar referente às adaptações fisiológicas da gestação. Então, vejam só,
Quando a gente pensa em modificações gravídicas, a gente pensa nas modificações locais, né, que são aquelas que acontecem no útero e anexos, e a gente pode considerar também a mama, e tem aquelas manifestações, aquelas modificações gerais, que são aquelas modificações que acontecem em todo o organismo, tá? Acreditem. A mulher, quando engravida, ela tem modificação em todos os sistemas. Sistema neurológico, endócrino, tegumentar, digestório, urinário. Então, todos os sistemas vão sofrer modificações para que ela consiga se adaptar à gestação. Então, vamos começar pelas modificações no útero, né? O útero, ele sofre modificações no início da gestação muito importantes para conseguir segurar a gestação, né? Lá no primeiro trimestre, essas modificações elas são estimuladas pelos hormônios estrogênio e progesterona, né? Estrogênio e progesterona são responsáveis por promover essas adaptações. Então, ele vai aumentar o número de células uterinas, ele vai aumentar o tamanho das células uterinas. Então, o útero ele vai crescendo progressivamente. Se você observar, o útero, nesse desenho ao lado, que mostra o crescimento uterino, o útero, quando a mulher engravida, ele está intrapélvico, né? Ele está abaixo da sínfise púbica. Ele não é palpável. E aí, quando dá em torno de 12 semanas, mais ou menos, a gente consegue palpar o útero à altura da sínfise púbica, do rebordo da sínfise púbica. Quando está em torno de 20 semanas, a gente consegue palpar esse útero em torno da cicatriz umbilical. E a partir daí, tem mais ou menos uma coincidência entre a idade gestacional e o crescimento uterino, né? Então, nota-se que esse útero ele vai crescendo, né, em direção à região cefálica. E a partir do momento que ele vai crescendo, ele vai trazendo consigo algumas queixas muito comuns. Por exemplo, o útero ele tem uma tendência a aumentar a antiversão. Então, de uma forma bem grosseira, ele fica pendurado em cima da bexiga. Isso aí faz com que qualquer quantidade de urina que chegue na bexiga estimule a vontade de ir ao banheiro. É por isso que a gente tem a polaciúria, né? Aquela vontade de ir ao banheiro a todo instante. Além disso, à medida que ele vai crescendo, ele vai empurrando os órgãos do abdômen, né? Dentre eles, ele vai empurrar também o diafragma para cima. Quando empurra o diafragma para cima, a mulher ela vai ter aquela respiração mais curta, mais rápida, né? No mecanismo de compensação, o tórax da mulher ele vai ficar um pouco mais abaulado e as costelas mais abertas para fora, né? Para poder ter espaço para que ela consiga respirar. Então, conseguem já observar modificações importantes que são queixas comuns que as mulheres procuram o serviço de saúde, dificuldade para respirar, dor pélvica, dor lombar. Também ocorre um aumento da congestão pélvica, né? Porque aumenta a vascularização. Tudo culpa de estrogênio. Tá? O estrogênio que é responsável por aumentar a vascularização. Então, eu também tenho um edema, né? Além de aumentar a vascularização, eu tenho um edema. Por isso que dá uma congestão. Edema, culpa da progesterona, que deixa tudo mais lento dentro do organismo da mulher. Então, se você for observar os órgãos genitais, vulva, canal vaginal, colo do útero, vai observar que vai estar uma coloração mais escurecida, mais roxa, arroxeada, né? E vai estar bem mais entumecido. Por causa desse crescimento do útero, a gente tem uma diástase dos músculos reto-abdominais, né? Os músculos se abrem com o objetivo de ocorrer a protusão do útero, né? Ter espaço para que o bebê cresça. À medida que a gestação progride, final do segundo trimestre, início do terceiro trimestre em diante, a gente tem as contrações de Braxton Hicks mais frequentes. São aquelas contrações indolores que têm como objetivo, de uma forma bem grosseira, ir treinando o útero para as contrações uterinas. Ele serve também para dar uma bombeada de sangue, por consequência de oxigênio, para o concepto. Né? Essas contrações elas são indolores, mas a gente escuta com certa frequência queixas de mulheres referindo dor, né, incômodo, durante essas contrações. Graças a Deus, devido à progesterona, a gente passa toda a gestação
em situações fisiológicas, claro, com o útero em repouso, né? As fibras uterinas, elas são altamente excitáveis. Se a gente não tivesse ação da progesterona, a gente certamente não seguraria a gestação, porque qualquer estímulo faria com que o útero se contraísse e, por consequência, o parto acontecesse, né? O colo uterino, ele fica bem friável, né? Então, qualquer coisa que trisca lá no colo uterino, ele tem uma chance muito grande de provocar sangramento. Por exemplo, quando a gente vai fazer a coleta da colpocitologia, lá no início do pré-natal, às vezes sangra. Mas, gente, fiz com tanto cuidado, não entendi por que sangrou, porque o colo uterino, de fato, está friável. Acontece também, com uma certa frequência, da mulher apresentar sangramento vaginal pós-relação sexual, justamente por causa desse colo friável, sem repercussão clínica nenhuma. Quando a mulher engravida, cria-se uma rolha de muco dentro do colo do útero. E o objetivo dessa rolha de útero, que fica lá no orifício interno do colo do útero, é de evitar que micro-organismos que cheguem no canal vaginal, que eles ascendam para dentro do útero. Então, ele tem uma forma de proteção do conteúdo uterino, né, do interior do útero, de micro-organismo. Esse tampão mucoso, esse tampão de muco, é o que a gente chama de tampão mucoso, que a população conhece como o sinal de sangue, né? O nome científico também é opérculo, tá? E é justamente esse tampão que a mulher ela perde no final da gestação e que me dá sinal que está próximo dela entrar em trabalho de parto. Por quê? Quando o colo começa a dilatar, ó, colo entreaberto, dilatou 1 centímetro, o tampão ele tem uma tendência a cair. Então, na minha cabeça, já sei, ó, quando a mulher queixa que perdeu o tampão mucoso, ela está com em torno de 1 centímetro. Então, ela está próximo de entrar em trabalho de parto. Ainda com relação às modificações locais, é óbvio que a gente tem modificações importantes na vagina, né? Como eu já havia falado, a gente tem alteração da coloração, o órgão fica bem mais escurecido. E, gente, essa coloração está relacionada ao aumento da vascularização, ao edema. Após o parto, progressivamente vai voltando à sua coloração habitual. Ocorre um aumento significativo das secreções vaginais, especialmente no final do 3º trimestre, né? Esse aumento de secreção vaginal tem um objetivo de embeber a região vaginal para facilitar, de fato, a passagem do bebê no momento do parto. Às vezes, essa secreção vaginal ela vai estar tão aumentada que confunde as mulheres e é uma queixa comum chegar no serviço de saúde dizendo minha bolsa rompeu. Minha bolsa rompeu, perdi líquido. E aí a decepção, né? Profissional de saúde, o médico, enfermeiro obstétrica, enfermeiro, quando vai lá avaliar, não, então, não rompeu. E é importantíssimo a gente deixar claro para a mulher explicar que ocorre aumento de secreção vaginal, que a gente faz um teste, e através desse teste a gente consegue diferenciar as características da secreção vaginal das características do líquido amniótico. O tecido conjuntivo do canal vaginal ele vai estar bem mais frouxo, né, para facilitar a passagem do bebê na hora do parto, e também pode acontecer a presença de varizes vulvares, vaginais, acontece com uma certa frequência a presença de varizes pélvicas, na região pélvica. A gente também tem modificações nas mamas, tá? Essas modificações, eu diria que seriam das primeiras, se não a primeira modificação reconhecida pela mulher. Quando a gente identifica a gestação, um dos primeiros sinais é tô com a mama dolorida, né? Então, o que acontece com a mama? Aumento do volume mamário, a gente tem também aumento dos mamilos, esse mamilo ele fica mais erétil, a sensibilidade está bem mais aumentada, a vascularização está aumentada. Em algumas mulheres, você vai observar aqui nessa região do colo, entre o colo e a mama, e está aparecendo aquela rede, aquele emaranhado de vasos. É o que a gente chama de rede de Haller. Isso aí nada mais é do que, de fato, a vascularização aumentada. Os mamilos e areola vão ficar mais escurecidos, né? Isso é importante para proteger aquela região para a amamentação. Ocorre também o aparecimento, né, o surgimento de uma areola secundária,
Lá, aqui na imagem, vocês vão conseguir ver que eu tenho a areola, que é a região mais escura, e como se fosse um borradinho, uma maquiagem, um esfumado que fica envolto à areola. Isso aí é a areola secundária, né? Os tubérculos de Montgomery, eles ficam hipertrofiados, né? Eu tenho a presença dos tubérculos de Montgomery, que nada mais é do que as glândulas sebáceas, que vão estar lá hipertrofiadas com o objetivo de preparar aquela areola, aquele mamilo para amamentação, né? Na hora que o bebê vai sugar, né, eu vou liberando também proteção, lubrificação para aquela região. Durante a gestação, a gente já consegue identificar, dependendo da sua fase, o pré-colostro e o colostro, né? A maioria das mulheres, quando chega ao final do terceiro trimestre, ela já tem colostro na mama, mas a nossa lactação ela é inibida na gestação devido à ação do estrogênio, né? O estrogênio lá vai estar alto, então isso aí impede que os hormônios da lactação eles comecem a atuar. Então, só a partir do momento que eu tenho queda de estrogênio e progesterona, que isso aí define o início do trabalho de parto, né? Quando a mulher vai iniciar o trabalho de parto, que eu tenho a liberação dos hormônios da lactação, que é a ocitocina e a prolactina. Já viram que quando a gente está amamentando, quando a mulher está amamentando, que vai procurar a unidade básica de saúde para entrar na contracepção, né, para iniciar a vida sexual, não se toma hormônio à base de estrogênio? Por quê? Porque o estrogênio vai inibir os hormônios da lactação. Se ela tomar esse hormônio, ela vai cortar o leite, né, como diz a população. Como modificações gerais, a gente tem modificações, como eu já havia falado, em todos os sistemas do nosso organismo, né? As modificações mais importantes, pelo menos ao meu ver, são as modificações cardiovasculares, né, que trazem repercussões importantes para a mulher. Mas todos os demais vão apresentar modificações também. A frequência cardíaca, ele tem uma tendência a ficar aumentada, né? A mulher ela vai ficar ligeiramente taquicárdica. A partir do segundo trimestre, a pressão arterial ela tem uma tendência a cair, então ela fica ligeiramente hipotensa, tá? Não é ruim, tá, gente? Pressão alta é que é ruim para a gestante. A pressão baixa não é ruim, não. Apesar dos desconfortos que pode ocasionar. A gente também tem uma tendência, a mulher gestante, ela tem uma tendência a fazer a síndrome da hipotensão supina. O que é isso daí? A partir de 20 semanas, com o útero, a altura da cicatriz umbilical para cima, esse útero ele fica pesado, né? Não só porque aumentou de tamanho, mas devido ao conteúdo que ele carrega dentro dele, né? Líquido amniótico, placenta, bebê, às vezes mais de um bebê. Por trás do útero, eu tenho dois vasos importantes. A veia cava inferior e a aorta descendente. Com a aorta, habitualmente a gente não se preocupa muito, porque o vaso é mais duro, né? Então tem mais dificuldade de comprimir esse vaso. Mas a veia cava inferior, como uma boa veia, o vaso ele é molenguinho. Então, o que acontece? Se a mulher deitar de barriga para cima, o peso do útero vai comprimir a veia cava inferior. E, como consequência, eu tenho dificuldade do retorno venoso, diminuição da oxigenação para o bebê e tenho tendência a uma queda da pressão arterial na mãe, uma queda abrupta. Isso aí pode ocasionar desmaios, síncopes. Então, por isso que a gente aconselha a gestante desde o momento que ela apresenta barriga, né? A partir do momento que eu consigo identificar, palpar o útero, especialmente acima da cicatriz umbilical, que ela não deite de barriga para cima, não pode ficar deitada de barriga para cima total. Pode ficar semi-sentada, deitada de lado, de qualquer um dos lados, preferencialmente do lado esquerdo, mas pode deitar de qualquer um dos lados. O que não pode ficar é de barriga para cima para evitar a síndrome da hipotensão supina. É lógico, né? Tô fazendo lá uma pré-natal, linda e maravilhosa, e aí eu não posso fazer, não tenho como medir fundo de útero, por exemplo, com a mulher deitada de lado. Então, em situações mais rápidas, ela vai ficar para se fazer um determinado exame, por um tempo curto. Agora, por um tempo prolongado, ela não pode ficar de decúbito dorsal total. Como eu já havia falado, né, eu tenho uma elevação do diafragma que pode dificultar a respiração, por isso que é comum a gente ouvir queixa de, eu estou com dificuldade de respirar, ou você visualiza a gestante ofegante, né, aquela respiração que está ofegante. O coração ele também sofre
alteração na sua posição, né? Esse diafragma sobe. Então, além da alteração na caixa torácica e no pulmão e na respiração, eu tenho alteração na posição do coração sem nenhuma repercussão clínica importante. A não ser nós profissionais que podemos ouvir uma terceira bulha, com um pouco mais de frequência, fica mais difícil de fazer a ausculta cardíaca, eu tenho que identificar de forma correta os pontos que eu vou escutar, porque como ele fica ligeiramente deitado, a gente tem que identificar os novos focos. A gente também tem uma discreta hipertrofia e dilatação do coração, com um pouco do aumento do volume e do débito cardíaco. A repercussão disso daí é aumento da frequência cardíaca e uma ligeira queda na PA. Então, tudo isso daí, mais outros fatores, eles geram alguns desconfortos nas gestantes. Quais são esses desconfortos? Vertigens, desmaios, palpitação, edema, varizes. Então, quando eu identifico um desconforto, eu tenho que ter consciência, né, de saber avaliar se se trata de uma adaptação fisiológica da gestação ou se já está iniciando uma patologia ou se ela já tem uma patologia. Entenderam a gravidade de prestar assistência a uma gestante? A gente pensa, vou fazer um pré-natal ali, eu faço um cabeção do joelho e pé, né? Que é basicamente isso. Vou lá, avalio mucosa, mama, útero, membros inferiores, pressão, peso. Não é só isso. É verificar isso daí, ouvir as queixas da mulher e conseguir identificar o limiar entre o que é fisiológico e o que é patológico. Ainda com relação às modificações gerais, a gente tem uma hemodiluição, né? O que é que acontece? Por ocasião da gestação, e para dividir o nosso sangue com o concepto, o sangue ele sofre uma diluição, de uma forma bem grosseira que a gente fala, né? Por quê? Porque ocorre um aumento do volume plasmático se aumentar a quantidade das células vermelhas. Então, a gente tem um sangue hemodiluído. Essa hemodiluição, ela mimetiza uma anemia sem ser uma anemia, porque ela não tem queda das células vermelhas. Ela tem um sangue mais diluído porque aumentou a quantidade de plasma. Então, a gente pode chamar de anemia fisiológica da gestação, porque ela mimetiza uma anemia e os sintomas da anemia, né? Aquela fraqueza, aquela falta de coragem, aquela sonolência, vertigem. A mulher também pode apresentar uma discreta plaquetopenia e um discreto aumento nos leucócitos, né? Sem necessariamente ser uma infecção. Essa discreta leucocitose, ela está associada a um corpo estranho que está crescendo dentro do organismo da mulher, né? Que é o nosso concepto. Também ocorre aumento dos fatores de coagulação. E aí, assim, isso é um fator muito importante porque ele faz com que a mulher gestante ela tenha uma tendência a fazer tromboses se ela tiver outras condições clínicas para isso daí, né? Antecedentes de familiares de trombose, antecedentes pessoais de trombose, presença de varizes, é uma pessoa que não realiza exercício físico, que fica o tempo inteiro com a perna parada ou com a perna dobrada. Então, assim, é uma série de fatores, não só a alteração fisiológica, que deixa ela mais sujeita a apresentar as tromboses. Mas, devido a esse aumento de fator de coagulação, a gente tem que ter um cuidado redobrado, especialmente nos membros inferiores. Né? Então, quando for fazer a avaliação dos membros inferiores, observar bem se ela está apresentando sinais de trombose venosa de membros inferiores. Esse aumento do fator de coagulação é um mecanismo muito importante do organismo da mulher para evitar que ela apresente hemorragias por ocasião do parto e do pós-parto. Existem também alterações importantes no trato respiratório superior, né? É comum a mulher apresentar uma congestão nasal, né? Por causa daquele edema que é ocasionado devido à progesterona que está em quantidade elevada, com um objetivo muito importante de segurar a gestação. Então, é comum a grávida estar com aquele nariz congestionado o tempo inteiro. E observe que atualmente isso é um problema, né? Porque a mulher chega assim com o nariz congestionado e diz, Covid? Covid? Mas, assim, é uma modificação, uma adaptação fisiológica. Pode acontecer epistaxe, também acontece com uma certa frequência, aqui em Brasília, com mais frequência que os demais locais, né? Por causa da secura, né? do ar.
Pode ocorrer mudança da voz, a voz ficar um pouco mais grossa por causa do edema nas cordas vocais. E também a mulher ela ficar um pouco com a audição prejudicada, ouvir com mais dificuldade devido ao edema nas membranas timpânicas das trompas. Boa parte das mulheres que apresentam essa audição prejudicada, elas queixam de uma sensação de plenitude auditiva, né? Parece que dentro do ouvido tem alguma coisa dentro do ouvido. E que ocasionalmente pode ocasionar dor de ouvido. Tá? Observem que são modificações fisiológicas, mas que se eu não tiver cuidado, eu posso achar que essa mulher está apresentando alguma patologia. É uma gripe, é uma sinusite, é uma rinite, é uma otite. Então, vejam como é muito parecido as modificações fisiológicas com as manifestações clínicas de algumas doenças. As necessidades de oxigênio do corpo da mãe aumentam, óbvio, né? Eu tenho que dividir agora com o concepto. Como eu já havia falado, que pode ocorrer dificuldade para respirar, né? E falta de ar por causa do diafragma que vai subir e que vai imprensar o pulmão. Né? A respiração ela vai ficar mais profunda, mas ela vai ficar mais rápida e vai ficar predominantemente torácica. Né? Ela vai substituir a respiração abdominal. E um detalhe importante é que o metabolismo basal da mulher, ele aumenta de uma forma, então aumenta bastante, porque ela tem que trabalhar por ela e pelo concepto, né? Todo o metabolismo que acontece no corpo do feto vai para por conseguinte, para o corpo da mãe. Então, isso aí pode fazer com que ela tenha aquela sensação de fadiga, porque, de fato, o corpo está trabalhando muito. Sono e o calor. Já viu que já está calorenta, sente calor o tempo inteiro? Então, uma das causas é esse metabolismo basal aumentado. Com modificações gerais, a gente ainda tem aumento da frequência urinária, uma predisposição à infecção do trato urinário. Essa predisposição, ela está ocasionada devido às alterações que ocorrem no trato urinário. Que modificações são essas? As características da urina, ela muda. Então, eu tenho uma urina que pode ficar, que tem um pouco mais de glicose, que tem proteína, que forma aquele meio ideal para o crescimento de micro-organismos. Eu tenho uma discreta dilatação nos ureteres. E aí, como o útero, ele pende um pouco para a direita, eu tenho uma tendência do lado direito a fazer uma alça no ureter. E essa alça ali pode fazer com que ocorra estase urinária. E aí, essa urina parada, urina que apresenta um meio favorável para o crescimento bacteriano, né, de micro-organismos, ele predispõe a mulher a apresentar infecção do trato urinário com mais frequência. No início da gestação, é comum a mulher apresentar uma cialorreia, né? E aí é importante que a gente deixe claro que ela não jogue fora aquela saliva, né? Nada de ficar cuspindo o tempo inteiro. A gente aconselha ela a deglutir. Por quê? Porque ela pode desidratar, inclusive, por causa disso. Tem mulheres que apresentam cialorreia intensa. Então, associado a outros fatores, como, por exemplo, o aumento do metabolismo basal, pode fazer com que ela tenha uma sede intensa no início da gestação. O trato gastrointestinal é um dos que mais trazem queixas para as mulheres. Né? Ele nem apresenta modificações tão importantes, mas trazem muitas queixas. Então, lá do início da gestação, a gente já tem as náuseas e vômitos da gestação, que eles cessam espontaneamente em torno do terceiro, quarto mês de gestação. A pirose, né? A pirose, ela acontece porque a cárdia fica entreaberta, e aí quando a mulher ela se alimenta, pode acontecer do conteúdo gástrico retornar. E aí a gente vai ter refluxo, pirose, e a culpa é pro cabelo do menino, né? Não é não, tá, gente? É porque a cárdia fica entreaberta e o conteúdo abdominal, ele retorna e vai resultar na pirose. A cialorreia, como eu já havia falado, flatulência, obstipação, dor abdominal. Por quê? Culpa, mais uma vez, a progesterona. A progesterona tem as suas vantagens, né, que é importantíssima para manter o útero em repouso e a gente conseguir segurar a gestação, mas ela tem a desvantagem, ela deixa tudo mais lento no organismo. Dentre as coisas que ficam lentas, a gente tem a lentidão do trato gastrointestinal. Então, o esvaziamento gástrico ele acontece de uma forma lenta.
E o trânsito intestinal ele fica muito lento. E esse trânsito intestinal lento faz com que ocorra uma maior absorção de água por parte do intestino. Se a mulher não fizer uma ingestão adequada de líquidos e de fibras, essa lentidão ela vai ficar ainda mais aumentada e eu vou ter aquelas fezes que vão ressecando progressivamente. E aí, como resultado, obstipação e flatulência, porque as fezes elas vão ficar mais tempo dentro do trato intestinal. Então, e como consequência também, né, dor abdominal e cólica. Por causa da congestão pélvica, muitas vezes pelo esforço associado à obstipação intestinal, algumas mulheres podem desenvolver hemorroida. Na maioria das vezes, cerca de um ano e meio após o parto, essas hemorroidas elas retornam ao estado pré-gravídico, na maioria das vezes. Mas quando a gente já tem aquela tendência pessoal, aquelas características pessoais, ou já tinha hemorroidas que foram pioradas por causa da gestação, pode acontecer delas permanecerem. A mulher ela pode apresentar sangramento gengival, né, por causa do aumento dos vasos aumentados e do edema, né? E pode apresentar também o que a gente chama de epúlide. O que seria essa epúlide? Seria, de uma forma bem vulgar, um carocinho que acontece próximo aos dentes devido a essa proliferação aumentada de vasos. A gengiva ela vai crescer demais em alguns locais, formando tipo um carocinho. E aí, essa epúlide ela vai sumir, né, após o nascimento do bebê, mas é muito importante que a mulher ela redobre a higiene durante a gestação para evitar gengivites, cáries, sangramentos e outros desconfortos. E a perversão do apetite, né? Que é aquele desejo de comer coisas inusitadas. Né? Esse desejo de comer coisas inusitadas, ele pode ter alguma associação emocional e pode ter associação com deficiência de determinados nutrientes. Por exemplo, quando a mulher ela tem deficiência, está com deficiência de ferro, né, aquela anemia ferropriva, ela tem uma vontade enlouquecedora de comer coisas que tenham ferro. Então, aqui eu não vi muito, mas eu sou lá do Nordeste, deu para perceber pela minha voz, né? Então, lá na minha terra é comum o pessoal ir atrás de comer barro, telha, tijolo, vai atrás de comer algo que tenha aquele nutriente que ela está precisando. Né? Outras vezes, a perversão do apetite é apenas uma necessidade emocional mesmo, de se sentir acolhida, querida. A gente tem que ter em nossa mente que a gestação é um momento muito importante na vida da mulher e de sua família, né? E traz muitos sentimentos que são ambivalentes. Ao mesmo momento que, meu Deus, engravidei, estou muito feliz. Ai, nossa, mas eu engravidei, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Como que vai seguir a minha vida? Como que vai ser o meu trabalho? Como que eu vou conseguir cuidar dessa criança ou dessas crianças? Então, trazem muitos sentimentos e, na maioria das vezes, ambivalentes, que deixam o humor das mulheres meio abalado. Isso aí é muito importante que a gente tenha em mente para que nas nossas consultas de pré-natal, a gente tente identificar junto àquela mulher e sua família qual é a sua rede de apoio. Né? Uma gestante que tem uma rede de apoio importante, ela tá protegendo o corpo dela e está protegendo o seu bebê de uma série de complicações. Náuseas e vômitos da gestação, hiperemesis gravídica, trabalho de parto prematuro, hipertensão arterial, depressão pós-parto, depressão gestacional. Então, tudo isso, uma rede de apoio importante ajuda a prevenir. Também a gente tem modificações tegumentares, né? As hiperpigmentações, né? O cloasma gravídico, que é aquela manchinha que aparece em alguns lugares do rosto da mulher. Essa mancha, ela, na teoria, era para sumir após a gestação. Mas para que isso aconteça, é importante que a mulher ela use, da hora que acorda, da hora que durma, filtro solar. Se ela não usa filtro solar, o sol associado a esse melasma, ele pode fazer com que ele permaneça, né? Ele fique em definitivo. Então, é uma orientação importante que a gente fique atento durante nossas consultas de pré-natal, que essa mulher, da hora que acorda, da hora que durma, que ela mantenha o seu rosto
com filtro solar e que evita exposição direta ao sol no rosto, né? O sol é ótimo, braço, perna, ajuda a sintetizar a vitamina D, mas no rosto não é bom não, tá? Só dá mancha. E aí, quem tem melasma sabe que é um inconveniente, muitas vezes até ajuda a aumentar a ansiedade, sintomas depressivos. Então, tem outras situações também que causam hiperpigmentação, como eu já havia falado, na mama, genitália, tem a linha alba, ela transforma-se em linha negra. Então, isso aí é por causa da melanotropina, que fica exacerbada por causa da progesterona. Né? Pode acontecer a presença de estrias devido aos adenocorticoides, que estão aumentados no início da gestação. As estrias elas também podem acontecer devido a uma hidratação deficiente. Normalmente aquela mulher era mais magrinha e teve um crescimento muito rápido das mamas, da barriga. Pode acontecer proliferação dos vasos cutâneos por causa da ação do estrogênio. Como consequência, às vezes a gente vê aquelas aranhas, aqueles vasos que parecem teinha de aranha no rosto, no colo. A palma da mão fica bem vermelhinha. Então, isso é por causa dos vasos que vão estar aumentados por culpa do estrogênio. A pele ela tem uma tendência a ser quente e úmida, com discreta elevação da temperatura corporal. Aí tem uma coisa boa, as unhas elas crescem mais rápido, mas tornam-se mais fracas e quebram também mais rápido. Outro detalhe também legal, cabelo e pelo caem menos. O cabelo praticamente não cai durante a gestação e fica lindo, ele cresce, ele fica lindo, ele não cai, fica cheio. Cabelo maravilhoso, sonho de toda mulher. Aí depois que o bebê nasceu, que estrogênio caiu, aí o que é que vai acontecer? Aqueles fios de cabelo que era para ter caído tudinho durante a gestação e não caíram, eles vão cair no pós-parto. A espessura da pele ela vai estar um pouco mais aumentada, né? E a mulher também costuma ter um pouco mais de gordura subdérmica, algumas um pouquinho mais, mas aí é culpa da gente, tá? Não é das adaptações fisiológicas, não. E as glândulas sudoríparas e sebáceas, elas tendem a ter uma atividade acelerada, já que o metabolismo basal ele vai estar um pouco aumentado. E outra modificação importante que também causam muitas queixas das gestantes são as modificações osteomusculares, né? Para que para que o bebê ele consiga passar pelo canal do parto, durante a gestação aumenta-se um hormônio chamado de relaxina. Eu tenho uma produção de relaxina, essa relaxina ela vai aumentando de forma que ao final do terceiro trimestre ela vai estar aumentada. Qual é a função dessa relaxina? Afrouxar as articulações. Na verdade, o objetivo é afrouxar a articulação da pelve para que os ossos fastem para passar o bebê, né? Eu tenho um afastamento da sínfise púbica, eu tenho uma púbia, outra púbia, e a articulação ali é uma sínfise púbica. Na gestação, ao final da gestação, essa sínfise ela afrouxa um pouco. Ela pode ficar até uma distância de 1 centímetro, 1,5 cm. Por isso que algumas mulheres reclamam muito de dor na sínfise púbica. Então, para que ele afrouxe, eu preciso da relaxina. E entre o sacro e o cóccix, por ocasião da passagem do bebê no parto, ocorre o que a gente chama de retropulsão. Ele é desse jeito, né? Ele faz uma discreta retropulsão, ele vem um pouquinho para trás. Qual é o objetivo aí? O objetivo é ampliar o espaço do diâmetro antero-posterior para que o bebê consiga passar pelo canal do parto, tá? Então, para que essas articulações que são rígidas numa pessoa não grávida, para que elas se afrouxem e se ajustem ao parto, eu preciso desse hormônio, né? Só que, o que acontece? A relaxina, ela não vai atuar apenas nas articulações da pelve, ela vai atuar em tudo quanto é articulação do corpo, né? É um hormônio. E aí, é por isso que a mulher tem uma tendência à queda, né? É um dos motivos que ela tem uma tendência à queda, porque as articulações ficam frouxas, especialmente da pelve. Ocorre modificação do centro de gravidade. Então, o que acontece? O abdômen cresce. Se a mulher ela não alterasse o centro de gravidade, ela iria cair para frente, né? Então, o que acontece? O abdômen cresce e o corpo, no mecanismo de compensação, vai, jogar o corpo para trás. Então, eu vou ter na lombar uma hiperlordose e posso ter aqui na torácica uma hipercifose. Então, ela vai ficar completamente encurvada, o que pode ocasionar dores importantes, como a dor lombar, né, que é uma das queixas mais comuns
na gestação, cefaleia tensional, dor no ombro, algumas mulheres dor no ombro. Essa dor no ombro, às vezes, ela é tão importante que pode ocasionar até dormência, ela pode irradiar para os membros superiores. Isso por causa da modificação do centro de gravidade, que é importante. Se não tiver essa mudança, a mulher cai. Essas modificações importantes na coluna, associada ao edema, pode fazer com que a mulher, além das dores, apresente dormência e fraqueza em membros superiores, né? O bebê, ele também consome os nossos nutrientes. Então, ao consumir esses nutrientes, a gente pode ter cãibras, né? Porque ele vai roubar o cálcio da onde? No caso aqui, a deficiência de cálcio. Ele vai roubar da onde? Da mãe. Então, é comum a mulher apresentar cãibra. Por isso que a gente tem que orientar para ter aquela alimentação bem balanceada, para repor aqueles nutrientes, né, que a gente precisa passar para o nosso concepto. E essas modificações no centro de gravidade também pode ocasionar uma dor esquiática. Outras modificações que podem acontecer: compressão de nervos pélvicos, síndrome do túnel do carpo. Tem mulher que não consegue pegar uma caneta, não segurar um copo. Essa síndrome do túnel do carpo acontece devido ao edema importante que acontece na região do carpo, né? E aí esse edema, ele vai comprimir os vasos e aí eu tenho a síndrome do túnel do carpo. Dormência e formigamento dos membros superiores, a cefaleia tensional, como eu já havia falado, e tonturas e desmaios. As modificações endócrinas importantes, elas acontecem por causa de dois hormônios, né? O estrogênio e a progesterona. Inicialmente, esses hormônios, eles são liberados pelo ovário mesmo, lá pelo corpo lúteo, né? Bem no início da gestação. Quando a gente tem a placenta ela vai ser responsável pela maior parte da hormonologia da gestação. Então, a placenta ela vai substituir a ação ovariana e vai liberar, além do estrogênio e progesterona, outros hormônios, dentre eles o hormônio lactogênio placentário humano, que tem uma função muito importante, que é preparar a mama para a amamentação, aumentando a quantidade de glândulas mamárias. Durante a gestação, a gente também tem uma modificação importante na tireoide, né? Eu tenho um aumento do tamanho da glândula com a consequente aumento da atividade tireoidiana, e aí esse aumento dos hormônios tireoidianos, eles mimetizam um hipertireoidismo, né? Um hipertireoidismo transitório, especialmente no início da gestação. E essa é uma das principais causas das náuseas e vômitos no início da gravidez. A mulher também pode apresentar um leve hiperparatireoidismo, né? Que também é um dos motivos dela apresentar cãibras no segundo trimestre. E como eu já havia falado, a gente também tem aquelas modificações emocionais que são extremamente importantes e que a gente tem que trabalhar na gestação, visando proteger a gestação, visando trabalhar essa mulher para o momento do parto e proteger o pós-parto dessa mulher. E, finalmente, vamos chegar nas terapias integrativas e complementares em saúde na gestação. Por que eu fiz essa breve revisão sobre as modificações gravídicas? Porque a partir do momento que a gente conhece as modificações gravídicas, que a gente identifica as principais queixas das mulheres, a gente vai entender como que essas terapias complementares elas são importantes para promover o bem-estar da mulher e recuperar a saúde caso ela tenha entrado em doença. Tá? São extremamente importantes. Na atenção básica, durante a assistência pré-natal, a gente utiliza com muita frequência essas terapias integrativas e complementares com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças e proteger a saúde da mulher e do seu concepto. Então, as TICs, elas podem ser aplicadas com segurança em mulheres de risco habitual, tá? Aí vejam só, eu tenho aqui mulheres de baixo risco. Então, qualquer gestante de baixo risco, ou seja, aquela que não tem nenhuma complicação prévia, nem desenvolveu nenhuma complicação com ela, nem com o bebê, durante a gestação, ela pode usar de algum tipo de terapia integrativa e complementar. Lembra que a gente já havia conversado no nosso encontro passado? As TICs, elas são individualizadas. Eu tenho que observar a necessidade e as características daquela mulher,
da sua família e da sociedade na qual ela está inserida para ver qual é que melhor se adequa à sua realidade, né? Para isso eu preciso fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e conhecer toda a sua estrutura socioeconômica, cultural, para saber qual terapia integrativa e complementar eu vou utilizar para aquela mulher. É importantíssimo que vocês tenham em mente que para que a gente utilize uma terapia integrativa, não basta apenas boa vontade. Boa vontade já é o bom caminho, tá, gente? Já é o primeiro passo, mas não é o suficiente. Além da boa vontade, eu preciso ter conhecimento suficiente da gestação, conhecimento suficiente da terapia que eu vou utilizar para evitar de causar algum dano para aquela mulher e para aquele bebê, tá? A maioria, a maioria não, mas boa parte das terapias integrativas, elas têm custo zero, elas têm uma eficácia muito grande, utilizada de forma complementar, especialmente na promoção de saúde e prevenção de doenças. E utiliza tecnologia leve ou leve dura, então é fácil da gente colocar em prática. Mas tem terapias que precisam de formação, que precisam de curso. Então, assim, teve interesse, procure formação adequada para realizar aquela terapia. Porque, às vezes, a gente tem a boa vontade de realizar e a realiza de forma inadequada e eu posso ter complicações importantes, não só para a mulher, quanto para o bebê. Mais uma vez, eu vou repetir. As terapias integrativas, elas são complementares, tá? Ela não veio para substituir a terapia biomédica, ela veio para complementar. Também tem um objetivo muito importante, que é reduzir o uso de medicamentos que são usados de forma desnecessária. Então, boa parte daquelas modificações gravídicas que a gente conversou e que a gente viu agora há pouco, são queixas que, se a gente utilizasse terapia integrativa, que são terapias, na maioria das suas vezes, naturais, que têm poucas complicações, poucos efeitos colaterais, eu evitaria de utilizar medicamentos na gestante. E olha, gente, medicamento em gestante é uma coisa muito séria. Até aquelas medicações que são mais comuns, que a gente julga como, é bestinha, não vai fazer mal nenhum, não. Ela pode trazer complicações importantes, tá? Deixa eu dar um exemplo. Paracetamol é hepatotóxico. E tudo a gente, não, toma paracetamol. A gente fala com muita tranquilidade. E paracetamol, utilizado com frequência, ele é hepatotóxico. Então, eu dei esse exemplo para ficar claro que uma medicação que a gente usa de forma corriqueira, ela pode trazer complicações, não só para a gestante, como qualquer pessoa. Então, essas terapias, elas são muito importantes quando utilizadas durante a gestação, que a gente evita o uso desnecessário de medicações, de intervenções, né? Além de que a gente vai incentivar hábitos saudáveis e naturais para as nossas mulheres. E esse conhecimento que ela adquire na gestação, pode apostar, ela vai levar para a vida dela. As terapias integrativas, mais uma vez ressaltando, elas têm que ser individualizadas e elas devem considerar as características sociais, culturais e as experiências anteriores das mulheres. Né? Eu tenho uma experiência anterior, sempre a gente tem experiência anterior, quer seja nossa, quer seja dos nossos familiares, vizinhos. Então, considere essas experiências para individualizar a assistência. Ela também tem como objetivo muito importante transformar a mulher como protagonista da sua gestação. A mulher é o centro da atenção. Ela vai se sentir importante porque ela vai poder participar das decisões que vão ser tomadas sobre o corpo dela. Ela simplesmente não vai lá, de forma passiva, utilizar um medicamento que foi prescrito. Ela vai trabalhar junto aos profissionais de saúde para a melhoria da sua própria saúde. Né? E isso empodera a mulher, faz com que ela saiba que ela pode, que ela consegue. Né, ser responsável pela sua própria saúde. Isso também faz com que a mulher ela tenha mais autonomia e autoconhecimento e, como consequência, a gente humanize, né, a assistência durante o pré-natal. Um detalhe importante, gente, é que as terapias integrativas e complementares em saúde, elas são orientadas, elas são aconselhadas lá pelo caderno de atenção básica. Lá na atenção pré-natal, eles aconselham o uso das terapias integrativas e complementares na saúde, porque ela pode trazer vários benefícios, né? Então, redução daqueles desconfortos que a gente já conversou, que existem durante a gestação, satisfação e alívio de algumas alergias, né? Por exemplo, alergia respiratória,
redução do nível de ansiedade, estresse e de alterações biomecânicas, né, aquelas alterações posturais que são características da gestação, diminuição dos sintomas de depressão pós-parto, como também alívio das dores osteomusculares, dentre outros benefícios. Então, eu vou falar aqui de algumas técnicas. É óbvio que a gente tem N técnicas, tá? Mas eu vou trazer as que são utilizadas com mais frequência, especialmente na nossa realidade aqui do Distrito Federal. Uma das terapias que são utilizadas com mais frequência é a visualização da energia, tá? Uma forma de visualização de energia mais comum, que é que as pessoas conhecem com mais frequência, é o yoga, né? A prática do yoga, tá? Que é uma prática que está incluída na medicina tradicional chinesa, né? Dentre as terapias que a gente utiliza, dentre as práticas que se utilizam, aqui aparece com mais destaque é a medicina tradicional chinesa, porque dentre a medicina tradicional chinesa a gente tem várias práticas. Acupuntura, yoga, massagem, mudanças alimentares, práticas corporais. Então, a gente tem N práticas que estão contidas nela. Então, a visualização da energia é uma que é utilizada com muita frequência. E engraçado que, apesar de ser uma prática milenar, até pouco tempo a população em geral ela não conhecia, não dava a atenção devida. E aí a gente, com a Política Nacional das Práticas Integrativas, algumas unidades básicas, elas trouxeram para a sua unidade e obtiveram respostas importantes. Então, se tiverem curiosidade depois, procurem, que a gente tem muitos artigos que falam da satisfação das mulheres com a yoga na gestação, né? E melhoria importante da qualidade de vida e de algumas sintomatologias que são muito desagradáveis na gestação. Então, o que seria essa visualização da energia? Nada mais do que uma área da neuropatia psicofísica, né? É uma psicofísica, não é espiritualismo, espiritualidade, religião, não tem nada a ver. É uma área da neuropatia psicofísica que tem como objetivo controlar melhor mente, emoção e corpo, e isso daí, como resultado, vai ter mudança no comportamento daquela mulher. Né? Na gestação, essa visualização da energia, ela tem como objetivos principais controlar o estresse, reduzir a ansiedade e fortalecer o vínculo com o seu bebê, né, com o concepto. Em que consiste nessa visualização da energia? A mulher ela vai imaginar e vai acompanhar o desenvolvimento do bebê dentro do útero, visualizando as fases de crescimento daquele bebê, permitindo um estado de relaxamento e, como consequência, vai diminuir a ansiedade. Quando ela vai fazer essa visualização da energia, é interessante que se prepare o ambiente. É um ambiente silencioso, que tenha o mínimo de estímulos externos, com uma penumbra. Se possível, associe a cromoterapia, né? Coloque uma luz que facilite a visualização. Se for necessário também, utilize de outras terapias, como, por exemplo, a terapia floral, a aromaterapia, para que ela tenha um cheiro que promova relaxamento, que diminua a ansiedade. Então, eu posso utilizar de várias terapias numa só. Mas a visualização consiste em nada mais do que ela se concentrar e visualizar o desenvolvimento do feto dentro do seu ventre. Dentre as técnicas de visualização de energia, uma das que mais se destaca e a mais comum é a yoga, né? A yoga ela pode e deve ser feita por gestante e tem indicações importantes para diminuição do estresse, diminuição da cefaleia, especialmente a cefaleia tensional, diminuição da insônia, melhorar a dificuldade respiratória e as dores osteomusculares. Então, a yoga é utilizada com muita frequência para trabalhar as dores osteomusculares. Por quê? Porque as posturas que a mulher utiliza enquanto está realizando a yoga, aquelas mudanças corporais, elas permitem, né, elas facilitam a flexibilidade do corpo da mulher, ela aumenta a força da musculatura abdominal, lombar e pélvica. Isso aí vai reduzir não só a ansiedade, como vai melhorar esses desconfortos, especialmente os osteomusculares. Ana Lígia, mas assim, a gestante ela pode fazer todas essas posições?
pode e deve, tá, gente? As mudanças corporais que acontecem no organismo da mulher, ela permite que ela realize todas as posturas que são utilizadas na yoga, sem repercussão clínica nem para ela, nem para o seu bebê. A yoga pode ser utilizada em todas as fases da gestação, tá? Desde o início. Outra técnica de visualização que a gente pode utilizar é a meditação, né? Na meditação, também se aconselha que eu prepare o ambiente para que eu consiga fazer a meditação, né? Um ambiente tranquilo, sem interferência externa, de preferência com uma música, com um aroma agradável. E o objetivo é o quê? É utilizar de técnicas de concentração e foco. A mulher ela vai se concentrar, ela vai focar com o objetivo de melhorar o seu bem-estar, o seu bom humor, equilibrar o sono, tá? Ela vai tentar esvaziar a mente. Se concentra na música, foca na música ou foca na gestação, em sentimentos bons, com o objetivo de esvaziar a mente. E aí, as principais indicações são controle do estresse, controle do cansaço e da insônia. Outra técnica da medicina tradicional chinesa, que é utilizada com muita frequência, é a acupuntura. A acupuntura, eu diria que seria a mais popular, né? As pessoas procuram com muita frequência. A acupuntura e a auriculoterapia, né? Que seria uma parte da acupuntura. Né? A auriculoterapia ela cresceu muito nos últimos anos, tem uma excelente aceitação, especialmente na gestação, porque a auriculoterapia eu não utilizo as agulhinhas filiformes apenas, eu posso utilizar de outros meios, como a pressão, como algumas sementes, como a semente de mostarda. Isso aí evita, tem uma melhor aceitação e também evita infecções. A acupuntura, existem algumas controvérsias qual o período da gestação que eu posso utilizar. Alguns autores falam que os primeiros 3 meses não pode ser utilizado, daí em diante eu posso. Outras pessoas mais tradicionais não podem utilizar nunca, não pode utilizar na gestação. Mas o consenso é que a maioria dos autores orientam que deve ser utilizado, especialmente depois do 3º mês. E que a acupuntura ela não deve ser realizada na região abaixo do abdômen, porque existem alguns pontos que podem estimular o trabalho de parto e, dependendo da fase da gestação, não é o nosso interesse, né? Embora hoje em dia a gente utilize com muita frequência para indução de parto. Aquelas mulheres quando chegam 40 semanas, que querem que o parto aconteça logo, ou 41 semanas e não entrou em trabalho de parto. Então, alguns acupunturistas, eles induzem o parto através do agulhamento. Então, só revisando, né, a gente já conversou no nosso encontro passado, o que seria a acupuntura? A ativação de terminações nervosas do corpo, né, em determinados pontos anatômicos, através de agulhas finas. Normalmente, esses pontos eles estão localizados mãos, pés, orelha e costas, mas existem outros pontos no corpo que podem ser utilizados e que tem como objetivo equilibrar a energia corporal. A acupuntura ela pode ser utilizada de uma forma isolada ou pode ser utilizada de uma forma complementar na assistência à saúde. Durante a gestação, a gente tem diversas indicações, mas assim, se destaca para o controle de náuseas e vômitos na gestação, para diminuir os sintomas de ansiedade e os sintomas depressivos. Tá, gente? Vocês viram que eu tá falando muito sobre sintomas de ansiedade e depressão, mas a gente tem um número aumentado de mulheres que apresentam não ansiedade, depressão, doença, mas sintomas de ansiedade, sintomas de depressão e que tem que ser tratado de uma forma muito rápida para, de fato, ela não entrar num transtorno de ansiedade, num transtorno de depressão. Então, ela também serve para o tratamento de dor lombar, né, uma das suas principais indicações, e outras dores, como, por exemplo, cefaleia, dor nos membros inferiores. Também tem uma ação muito importante para a redução do edema, né? Lá no final do 3º trimestre, o útero gravídico, ele comprime vasos importantes aqui, né, como as ilíacas, e aí o sangue desce, mas ele tem dificuldade para retornar. E isso aí faz com que a mulher tenha uma tendência, por ação da gravidade, a apresentar edema em membros inferiores. Entre outras causas, lógico, né? Edema nos membros inferiores. E esse edema, dependendo desse edema,
ele pode causar muitos desconfortos para as mulheres, desde uma sensação de peso até desconfortos maiores como dor, dificuldade para movimentar a articulação. Então, a acupuntura tem uma ação muito importante para a redução do edema. A acupuntura também é utilizada para ajudar no posicionamento correto do bebê no parto, né? Deixar o bebê numa apresentação cefálica, induzir o bebê a virar e ficar na apresentação cefálica. E como eu já havia falado, a gente tem utilizado com muita frequência para a indução do parto, com uma resposta muito positiva. A procura pela acupuntura, ela aumentou muito. Infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade dentro do sistema público de saúde, né? São poucos profissionais que têm não só a capacitação, mas o incentivo financeiro por parte dos seus gestores locais, né? Para manter material adequado e profissional à disposição de realizar a acupuntura. E é uma terapia tão importante, tão bem aceita, né? Pelo menos para obstetrícia, a gente tem uma resposta muito importante e uma aceitação muito boa da população. Outra técnica que pode ser utilizada durante a gestação e que traz alívios importantes, especialmente para as modificações osteomusculares, é a quiropraxia. O que seria essa quiropraxia? Acho que o desenho ele explica super bem aí, né? Ele está autoinstrutivo. Seria um conjunto de técnicas onde se utilizam manobras manuais para ajudar a ajustar a coluna e os ligamentos, corrigindo bloqueios e desviamentos vertebrais. O que é que se acredita? Quando corrige esses bloqueios e os desalinhamentos vertebrais, eu tenho uma reorganização do corpo e eu tenho a diminuição de algumas adaptações que causam desconfortos importantes, como, por exemplo, dor lombar e ciática, cefaleia tensional, ajuda, inclusive, no posicionamento do bebê. Então, a quiropraxia, no final do segundo e início do terceiro trimestre, ela ajuda, inclusive, o bebê a ficar na posição cefálica, que é a posição ideal para o parto. Então, ela também pode ajudar, como consequência, vai ajudar na qualidade do sono, né? E hoje já se aceita que a quiropraxia também ajuda no controle das náuseas e vômitos da gestação. Existem poucas contraindicações, né, que não é comum a gente encontrar em mulher gestante, mas pode acontecer, que é a osteoporose. Reiki. Reiki, até pouco tempo a gente tinha muito preconceito, né? Ah, não, reiki, aquilo ali é espiritismo, é religião. Não, não é, tá, gente? O reiki, para quem não conhece, é uma imposição das mãos para transferência de energia de uma pessoa para outra, com o objetivo de alinhar os centros de energia corporal. É uma terapia milenar que nada mais é do que física, tá? Isso aí é física. Qual é o objetivo do reiki? Promover o equilíbrio energético. E a partir do momento que eu tenho um equilíbrio energético, eu vou ter um estado geral, né, não só físico, mental e espiritual, bem equilibrado. E alívio das manifestações clínicas desconfortáveis na gestação, especialmente das dores, a redução dos sintomas de ansiedade, de estresse e da insônia. E uma coisa importante, gente, quando a gente tem redução do estresse, a mulher ela melhora a respiração, né? Redução da ansiedade e do estresse, a mulher, por consequência, vai melhorar a respiração. E quando ela melhora a respiração, como resultado, eu tenho uma melhor oxigenação para o bebê, para o concepto. Então, o reiki ele serve para a mãe, mas ele também serve, por conseguinte, para o bebê, porque a partir do momento que ela melhora o seu estado geral e melhora a sua respiração, eu tenho um bebê melhor oxigenado, mais bem nutrido. Outro detalhe importante é que o reiki ele controla o estresse. Por consequência, ele diminui aqueles hormônios negativos da gestação, cortisol, adrenalina. Isso aí ela pode contribuir para diminuir a pressão arterial, colaborar para controlar a pré-eclâmpsia, diminui também o risco de parto prematuro, ou seja, de uma forma indireta, ela tem repercussões na prevenção de patologias da gestação. Então, o que é que o reiki proporciona?
relaxamento, calma, equilíbrio, bem-estar, autocontrole, melhora a capacidade de raciocínio e de reflexão, ele inclusive aumenta a capacidade de concentração e melhora a memória da mulher, ou seja, vai ajudar a mulher a ficar mais descansada e mais alerta. Então, é uma terapia que é utilizada com muita frequência, de forma individual ou em grupo, em unidades básicas de saúde. Ana Lígia, unidade básica de saúde oferece Reiki, oferece, gente. Só procurar que a gente tem unidades básicas, tem aqueles centros de apoio também, as equipes de saúde da família, tá? A gente também tem uma terapia chamada bioenergética, embora ela não seja tão bem difundida, mas ela é extremamente importante para a gestação, porque ela favorece um relaxamento intenso, ela favorece também a formação de vínculo com o seu bebê, e isso aí vai ter repercussão para o pós-parto, né? Especialmente na amamentação. A bioenergética nada mais é do que exercícios físicos específicos associados a controle da respiração, que ajudam a diminuir ou retirar bloqueios emocionais. Esses bloqueios, eles podem ser de forma consciente ou não, mas eles ajudam a diminuir esses bloqueios. Ele cuida não só do físico, mas também do estado emocional da gestação, né? A gestação, eu acho que quem já esteve grávida sabe disso, boa parte da gestação e dos nossos desconfortos, ele tem uma associação emocional, né? Um estado que o emocional da mulher está muito lábil. Os exercícios da bioenergética, eles trabalham com estado vibratório. Observa a imagem ao lado. Eu peguei uma imagem que é bem característica. Ele trabalha com esse ground. O que seria esse ground de pernas e corpo? É justamente essa posição assim, como se ele tivesse formando em forma de uma árvore. Os pés no chão, bem alinhados, com o objetivo de vibrar e de transformar a energia. Nessa posição, ele também vai ajudar a aprofundar a respiração, vai agonizar a autoconsciência e vai também ampliar a autoexpressão. Como eu já havia falado, como resultado, a gente tem um aumento da carga energética, um profundo relaxamento, né, especialmente por causa desses exercícios vibratórios. Eu tenho esse autoconhecimento e autoexpressão, ela faz com que eu tenha uma formação de vínculo maior com o meu concepto, né? Eu também vou trabalhar bastante a respiração, né? Porque esses exercícios, eles trabalham a respiração. Mais uma vez, como consequência, eu tenho uma melhor oxigenação do meu concepto. E também posso ter uma repercussão no que diz respeito à formação de vínculo entre o casal, quando a bioenergética é feita entre os casais. Também ajuda a preparar o corpo da mulher para o parto, né? No sentido de autoconsciência, de consciência corporal, de saber trabalhar a respiração, de saber trabalhar a dor. E de saber aproveitar aquele momento de transição da gestação para o parto. Embora a gente não tenha com tanta frequência, a gente tem aumentado os serviços que oferecem a bioenergética, especialmente porque pode ser feito em grupo, né? Então a gente consegue contemplar uma quantidade maior de mulheres. Outra técnica que pode ser utilizada é o balanceio pélvico, e essa a gente ensina e usa com frequência. Próximo encontro a gente vai trabalhar o parto, e aí a gente vai ver quais os benefícios para o parto, mas ele também serve para a gestação. O balanço pélvico, o balanceio pélvico ou balanço pélvico, ele consiste em alinhar o corpo, deixando as pernas entreabertas. Essa perna vai ficar entreaberta na largura do corpo mesmo. E o objetivo é movimentar a pelve. Essa movimentação da pelve, ela pode ser só o indivíduo mesmo, né? Movimentando a pelve em movimentos giratórios, fazendo tipo um rebolado bem amplo, não precisa ser rápido, ou como se fosse caminhando de um lado para o outro. O objetivo é movimentar a pelve. Ou posso utilizar, que é feito com mais frequência, que a gente tem resultados mais positivos, aquela bola de pilates, a bola suíça. Né? A mulher ela vai sentar na bola suíça ou ela vai se debruçar sobre a bola suíça e vai realizar movimentos de balanceio, de movimentação da pelve. Quais são as indicações desse balanceio pélvico? Melhora a fadiga corporal, ela melhora a respiração, ela diminui a sensação de peso do abdômen e os desconfortos associados, como, por exemplo, dor embaixo do ventre e dor lombar. Então, durante o pré-natal, a gente utiliza com muita frequência
para ajudar a mulher a melhorar a dor lombar, essa sensação de peso do abdômen que dá lá no finalzinho do terceiro trimestre. Então, é uma tecnologia leve, é uma tecnologia que a gente pode ensinar tranquilamente para mulheres de baixo risco, né, e que a gente tem repercussões muito importantes. Quem já trabalhou com balanceio pélvico, sabe que a resposta é muito rápida e a gente tem uma resposta muito positiva. Musicoterapia. A musicoterapia, ela é utilizada hoje com muita frequência, especialmente associada a outras técnicas. Por exemplo, técnica de relaxamento, relaxamento muscular consciente, visualização. Então, a gente pode utilizar ela sozinha ou associada a outras técnicas. A musicoterapia nada mais é de que ela tem como objetivo integrar o físico da mulher com o mental, o psicológico, e eu iria mais além, e o espiritual. Né? A musicoterapia nada mais é do que um alimento afetivo. E ela ajuda muito na formação de vínculo entre mãe e bebê. Lá dentro do útero, o que é que o bebê escuta? O bebê escuta os sons maternos, né? Coração da mãe, os movimentos do intestino, o barulho da placenta, né, dos vasos da placenta. Então, dentro do útero tem um líquido amniótico e esse líquido ele ajuda a propagar som. Então, o que é que o bebê escuta? O bebê escuta os sons da mãe e escuta a voz da mãe. E escuta também as coisas que estão por perto. Então, se a mãe ela coloca uma música agradável, uma música bacana, que lhe dá a sensação de prazer, como consequência, ela vai liberar hormônios que lhe dão prazer, ela vai melhorar a respiração, e o bebê ela vai entender, através das modificações que acontecem no corpo dela, modificação da voz, pelo balançar do corpo dela, ele vai entender que está num ambiente agradável. Isso aí é muito importante, porque quando ele estiver do lado de fora, que ele nascer, que eu quiser acalmar aquele bebê, quando a mãe conversa, ele gosta da voz da mãe, ele se acalma com a voz da mãe, porque era a voz que ele conhecia no momento que ele estava acalentado. Quando ela canta uma música que ela cantava quando o bebê estava dentro da barriga, ele reconhece aquela música e ele se acalma. Por quê? Porque lá dentro era o momento que ele estava protegido. Isso acontece também quando a gente tem aquele vínculo entre a família. Eu acho que todo mundo já viu falar, quando o pai chega lá, que durante a gestação conversa com o bebê, quando o bebê nasce, só se acalma quando conversa com o fulaninho. Mas por quê? Porque ele já reconhecia aquela voz de dentro da barriga da mãe. Então, vejam só, a musicoterapia ela é extremamente importante, não só para a mãe, como para o bebê e para a formação de vínculo entre esse binômio. Ela tem como objetivos acalmar a mulher, promover tranquilidade, reduzir a ansiedade e estresse, aliviar a cólica e a cefaleia tensional, tá? Porque um dos principais motivos das cefaleias que as mulheres apresentam durante a gestação é tensional, por causa daquela aumento da curvatura que ela oferece aqui nessa região torácica, né, que pressiona essa região aqui do pescoço, e das tensões da vida mesmo, né, além das alterações hormonais da gestação. Então, importante. Todo esse conteúdo emocional que a mulher, ela vibra de forma positiva dentro dela, ela vai passar para o bebê. Isso aí tem repercussão importante, especialmente depois que ele nasce. Mais uma vez, a musicoterapia, ela pode e deve ser utilizada junto a outras técnicas para ajudar no relaxamento. Outra técnica que a gente utiliza sozinho, mas que também a gente pode utilizar junto a outras para melhorar o ambiente, é a aromaterapia. Né? Trata-se de uma terapia que é realizada através de óleos essenciais. Esses óleos essenciais eles podem ser oferecidos de várias formas, um difusor, pode ser diluído no óleo, ser utilizado em massagens. O óleo essencial, ele pode ser colocado na água para ser ingerido. Ele também pode ser usado de forma de aerosol. Então, existem várias formas de se utilizar os óleos essenciais. Muito cuidado. Aconselha-se que não se use os óleos essenciais no primeiro trimestre de gravidez, né? E só utilizar aquele óleo que você conhece. Porque as terapias integrativas e complementares, apesar de serem naturais, elas podem trazer consequências importantes, não só para a mãe, quanto para o bebê. Por exemplo,
eu trouxe aí óleos essenciais que são considerados teratogênicos, né, que podem ocasionar algum tipo de malformação. O junípero sabina e a sálvia lavandulifolia. Né? Então, esses dois óleos essenciais, eles têm uma substância chamada de acetato de sabinila. O junípero a 20% e a sálvia lavandulifolia a 10%, mas que podem ocasionar efeitos teratogênicos. Na verdade, os resultados que a gente tem na literatura é que foram tomadas quantidades muito elevadas desses óleos essenciais que causaram essas malformações. Né? E na aromaterapia a gente sabe que a gente utiliza quantidades mínimas. Mas entre aquilo que eu prescrevo e o que o nosso cliente vai fazer, existe um intervalo muito grande. Então, é importante que a gente não utilize esses óleos essenciais na gestação, especialmente no começo da gestação. Existem várias indicações para aromaterapia, né? E que devem ser usadas preferencialmente de forma complementar às terapias biomédicas. Elas servem para aliviar o cansaço, para aliviar a dor lombar, é muito utilizada para aliviar a dor lombar. Vocês vão encontrar inúmeros artigos que falam do uso da aromaterapia para dor lombar, como, por exemplo, o uso da lavanda. É utilizado para cefaleia, dor nos membros inferiores, para redução de edema, redução de ansiedade e sintomas depressivos, náuseas e vômitos, insônia, e para dar um empoderamento da mulher, para ela se sentir bonita, se sentir importante, ela se empoderar na gestação, que isso aí tem repercussão para o momento do parto, do nascimento. É muito raro, mas pode ocasionar algumas reações adversas, como, por exemplo, irritação nos olhos, nas mucosas, na pele, e também pode acontecer sensibilização cruzada com outros óleos e alguns alimentos. Né? Também se alerta para o uso da aromaterapia na gestação, quando há risco de sangramento, porque o mentol, por exemplo, ele pode aumentar o risco de sangramento. Existem alguns óleos essenciais que são seguros para a gestação, e eu sugiro que quem quiser atuar utilizando aromaterapia, faça um curso e identifique quais são aqueles que você pode utilizar e em quais situações que você pode utilizar. A cromoterapia. A cromoterapia ela é utilizada com mais frequência de forma concomitante a outros métodos, né? Mas também pode ser utilizado sozinha, a fim de complementar o tratamento biomédico. E o fundamento da cromoterapia é o seguinte: cada cor ela vibra em determinada frequência. E uma vez que eu aplico essa cor em um determinado local do corpo, as células que eu apliquei do corpo, daquele local, elas vão vibrar na mesma frequência onde aquela cor foi, daquela cor que foi colocada em cima. Então, nada mais é do que física quântica, né? Vocês viram que a gente trabalha muito com física, mas, de fato, a gente tem resultados importantes. E as suas principais indicações são náuseas e vômitos da gestação, também ajuda na formação do feto, especialmente para o fortalecimento da formação óssea, serve para alívio das dores em geral, redução da ansiedade e redução dos sintomas. Tem uma terapia também que a gente não utiliza com tanta frequência, que é o termalismo social, crenoterapia ou hidroterapia, também. Tem muita dúvida. Lembram, né, que termalismo social, crenoterapia é a terapia que é realizada com as águas, né, especialmente com as águas ricas em minérios. Né, eu tenho vários tipos de águas que podem ser utilizadas, cada uma com suas indicações próprias. Águas sulfurosas, bicarbonatadas, ferruginosas, sulfatadas, cloradas, carbogasosas, radioativas, com oligominerais. Essas águas elas podem ser utilizadas de várias formas, através de banho, inalação, ingestão, duchas, vapor, sauna. Aí vem a pergunta, Ana Lígia, e aí? Diz que não pode usar calor em gestante? Gente, vejam só, não é aconselhado, embora não se tenha estudo suficiente até o momento, que a mulher ela fique imersa numa água que tem a temperatura superior a 30 graus por muito tempo, tá? Mas, olha só, temperatura 30 graus acima e tem que ficar submersa por tempo. Lá, o banho não tem problema, tá? Quais são os benefícios do termalismo social, crenoterapia, hidroterapia? Drenagem venosa e linfática, melhora a elasticidade dos tecidos,
reduz a inflamação, reduz edema, diminui a dor e a ansiedade. No entanto, a gente tem as limitações geográficas, né? A gente tem algumas limitações geográficas e investimento também dos serviços de saúde no termalismo social e crinoterapia, especialmente para obstetrícia. Se utiliza com mais frequência para pacientes que têm problemas crônicos, reumatismos, idosos. Massoterapia. A massoterapia, ela também vem sendo utilizada com mais frequência. Tem uma resposta muito positiva para a gestante, especialmente no que diz respeito à diminuição do estresse, sintomas de ansiedade e de depressão. E como consequência, a gente vai ter melhora do bem-estar fetal, porque isso aí melhora a oxigenação materna, por conseguinte, melhora a oxigenação fetal. Acredita-se também que a massagem tátil ela tem uma repercussão positiva no controle das náuseas e vômitos da gestação. Inclusive, um estudo feito em Fortaleza mostra o seguinte, que diminuiu o tempo de internação de mulheres com náuseas e vômitos na gestação quando era realizada durante a internação, né, lá no hospital, a massagem tátil. E aí, durante essa massoterapia, a gente pode associar a outras técnicas, como, por exemplo, aromaterapia, musicoterapia. A massoterapia ela também é utilizada com muita frequência para redução de edema de membros inferiores, né? Ana, massoterapia pode ser feita em gestante? Pode, tá? Especialmente a partir do terceiro mês de gestação e melhor ainda no terceiro trimestre, que é quando a gente tem as questões mais importantes de dor lombar, dor pélvica e edema em membros inferiores. Então, aquelas massagem em deslizamento de membros inferiores, que pode ser feito tranquilamente, desde que a gente ensine o acompanhante, ou você pode fazer no seu serviço de saúde, ela ajuda muito a reduzir o edema. Quando eu vou fazer massagem em deslizamento nos membros inferiores, eu tenho que pedir para a mulher ficar deitada em decúbito lateral, né? Não necessariamente o esquerdo, mas é o preferencial. Pede para ela ficar deitada em decúbito lateral. Coloca um coxinho para segurar o abdômen, né? Na parte de baixo, para ele não ficar muito pendurado. E aí faço massagem deslizante da região caudal em direção à região cefálica. Se possível, utiliza um óleo essencial diluído em algum óleo para fazer essa massagem, né, para deslizar nos membros inferiores. E a gente tem uma consequência, sim, tem uma resposta muito importante, na maioria das vezes de imediato, na redução do edema e na melhoria do bem-estar da mulher. Alguns autores, eles também aconselham a massagem perineal no final do terceiro trimestre da gestação, né, terceiro trimestre, mais caminhando para o final, para preparar o períneo, para reduzir as lacerações perineais. Você pode utilizar algum óleo vegetal e, se quiser, colocar algum óleo essencial que tem essa característica de ajudar na hidratação, na lubrificação local. Então, existem técnicas de massagem que podem ser feitas no períneo com o objetivo de evitar a laceração perineal por ocasião do parto. A massoterapia também auxilia nos desconfortos do quadril e na rigidez dos ombros, né, que são ocasionadas por causa da adaptação fisiológica. Escalda-pés. O escalda-pés nada mais é do que a imersão do pé numa água morna dentro de uma bacia. Essa água morna ela vai ter sal grosso e eu posso utilizar algumas ervas. Eu coloquei algumas que são utilizadas com frequência: bardana, alecrim, camomila, erva doce, com o objetivo de quê? Preparar a paciente para fazer uma massagem, diminuir o edema, relaxar, diminuir a ansiedade, né? Você pode utilizar também junto com outras técnicas, como, por exemplo, aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia. E posso fazer o escaldapés junto com a reflexologia, que seria essa massagem nos pés com objetivo, com indicações precisas. Só que para fazer a reflexologia, eu tenho que ter conhecimento, tenho que fazer um curso, porque eu não posso sair amassando, né, qualquer lugar do pé. Porque cada ponto do pé, ele tem indicações precisas. E alguns pontos reflexos, eles podem estimular a atividade do colo do útero, né? Ela pode estimular a contração uterina, e aí a gente pode estar desenvolvendo um trabalho de parto de forma iatrogênica. Quais são as principais indicações da reflexologia? Diminuir a dor lombar e dor nos membros inferiores,
induzir o relaxamento, reduzir o edema, reduzir as tensões musculares e, como consequência, a gente vai combater o estresse e ajudar a diminuir a pressão em gestantes que têm PA elevada. E a palpação de determinados pontos pode ajudar no controle da diabetes. Contraindicado para quem tem algum corte, algum machucão no pé, ou que tem alguma fratura ou distensão no pé, né? Também é contraindicado para quem fez cirurgia de forma recente, que está apresentando varizes, ou que tem algum tipo de equimose, trombose, problemas cardiovasculares, epilepsia ou hipertensão não controlada. Então, eu tenho que ter esse cuidado, não é todo qualquer paciente. Eu tenho que selecionar a minha clientela para realizar a reflexologia. É para você ver como não é importante, não é só chegar lá e amassar. Eu tenho que saber aonde que eu tenho que fazer a massagem, né? Aonde que eu vou fazer o apertamento. Relaxamento muscular consciente é uma outra técnica que é utilizada com o objetivo de diminuir a dor, ansiedade e fadiga. Então, na verdade, o relaxamento muscular consciente ela deve ser realizado em um local que foi preparado para aquilo ali, né? Com luminosidade baixa, de preferência com cromoterapia, uma música tranquila, que te desperte sentimentos bons. Pode ser utilizado também como aromaterapia. E aí a mulher ela vai tentando reconhecer o músculo e relaxar, começando pela cabeça e terminando nos pés. Isso aí é extremamente importante, principalmente para a consciência corporal, para ajudar no momento do parto e nascimento. Estamos próximos a concluir. Homeopatia. A homeopatia ela é utilizada com certa frequência. Ela deve ser feita apenas pelo profissional médico, né? Ela é uma especialidade médica. E é utilizada principalmente para controle da hipertensão, diabetes, alergias, especialmente as respiratórias, e transtornos mentais. A homeopatia ela pode ser utilizada de forma isolada, né? Só a homeopatia, ou de forma complementar ao tratamento biomédico. É uma das mais antigas, se não a mais antiga, terapia e que a gente tem uma resposta muito, muito importante. Fitoterapia é a mais comum, né? É popular, porque a gente sempre tem um avô, uma avó, uma tia, uma comadre que já ofereceu algum chá, algum emplasto, algum tratamento feito através das plantas medicinais. Muito cuidado que a gente tem que ter, porque planta medicinal não é assim, eu vou simplesmente no pé, pego e uso. Eu tenho que ter quantia adequada, tenho que saber se aquela planta pode ser utilizada no estágio de gravidez na qual a mulher se encontra. É utilizada com mais frequência para os problemas gastrointestinais, má digestão, flatulência, cólica intestinal. Também é utilizada como calmante, também é utilizada no auxílio a tratamento da insônia e também para indução de parto, tá? Na maioria das vezes é oferecida através de chás, e as ervas que a gente encontra com mais frequência e que são utilizadas com mais frequência na gestação são erva cidreira, erva doce, camomila, boldo, hortelã. E acho que eu apaguei. Canela, pimenta, a gente utiliza com muita frequência também. Então, mais uma vez, a gente tem que ter o cuidado redobrado. Por quê? Porque algumas plantas elas podem oferecer risco para a mãe e para o bebê. Como, por exemplo, tem algumas plantas que ter propriedade abortiva. Se eu utilizar numa concentração elevada e a mulher tiver algum fator de risco, eu posso estar induzindo um aborto, por exemplo. Existem outras plantas que aumentam a chance de sangramento. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou utilizar. E a gente também tem algumas práticas corporais que são utilizadas com frequência na gestação, né? Práticas que movimentam o corpo. Tem N práticas. Eu trouxe o Tai Chi Chuan por ser mais popular, porque a gente encontra com mais frequência nas unidades básicas de saúde. O Tai Chi Chuan nada mais é do que uma técnica milenar que tem como objetivo combinar movimentos suaves e técnicas de respiração profunda. Né? Ele é um exercício que é considerado completo, não só para a mente, como para o corpo. E ele vai dar força, vai melhorar o equilíbrio, vai aumentar a flexibilidade. Aí você observa que se melhora a oxigenação, vai trazer benefícios para o concepto. Né? Se me dá força e equilíbrio e flexibilidade, ela também vai ter repercussão, porque ela vai me ajudar para o momento do parto. Então, é uma forma de se preparar para o parto e nascimento e também para ter uma melhor formação de vínculo com o meu bebê. O Tai Chi Chuan, ele utiliza de movimentos circulares que vão ajudando a tonificar os músculos sem
impor tensão sobre aquele músculo, ele promove uma correção postural, né, como consequência, tem uma melhora dos desconfortos osteomusculares ocasionados pela gestação, melhora o equilíbrio, melhora a energia vital, melhora a pressão sanguínea, a coordenação, e, de uma forma geral, ele vai melhorar a qualidade de vida da gestante e preparar essa mulher para o momento do parto e do nascimento. Algumas unidades básicas de saúde oferecem, e é legal porque são feitas em grupos, né? Então, ainda tem um momento de socialização entre aquele grupo. E a gente, ainda tem N técnicas que podem ser utilizadas. Eu trouxe as mais comuns, como eu já havia falado, e que a gente encontra com mais frequência nas unidades básicas de saúde, ou que a gente pode fazer ou aconselhar a mulher e seu acompanhante a fazerem. Aqui são as referências que eu utilizei para esse encontro de hoje e nos encontramos no próximo encontro para falar sobre as práticas integrativas e complementares que podem ser utilizados na assistência ao parto e puerpério. Vai ser um encontro muito bacana, porque a gente utiliza de muitas terapias integrativas e complementares que têm repercussões importantes e positivas para o momento do parto, e que isso aí foi o que fez com que o movimento de humanização da assistência ao parto e nascimento crescesse e se tornasse cada vez mais amplo. Muito obrigada.